Bom dia, boa tarde, boa noite para a Ideia Geekers. Estamos aqui em mais um episódio, em mais um vídeo, nosso queridíssimo Pai Ideia Geek, né, Santiago? Yes! Bom dia, boa tarde, boa noite, Pai Ideia Geekers e Davi. Estamos de volta aqui. Antes de mais nada, curtam, compartilhem, se inscrevam, comentem e gostem do nosso conteúdo, porque se vocês gostarem, já está mais do que suficiente. Gente, eu vou colocar até uma musiquinha aqui, porque na verdade temos um vídeo agora falando mais sobre um giro de notícias. De alguma notícia, né? Porque a gente também não é... A gente aqui também não é jornal local ou global, nem nacional. Então vai ser só algumas notícias, assim, sabe? Ó, sabe o que é, gente? Na verdade, quando um ponto importante, pelo menos desde sempre comigo, Santiago, eu sempre gostei de chegar em casa e ter aquelas notícias, sabe, explicando um pouquinho, falando um pouquinho sobre o que está acontecendo no mundo geek, no nerd, porque às vezes a gente tem um dia a dia tão movimentado. É verdade. Que a gente acaba perdendo algumas novidades que seriam interessantes a gente conhecer. Se você gosta do mundo geek, se você gosta do universo nerd, geek, complementado, então conhecer um pouquinho do que está acontecendo é importante, sempre é importante. Bom, Santiago e Pai Ideia Geekers, vamos falar aqui de 5 temas. O primeiro tema é para falar um pouquinho sobre a mudança que ocorreu no Oscar. Tivemos um pouquinho uma lista após o Oscar, né? Falamos um pouco sobre os ganhadores, os vencedores e os esquecidos. E também é válido comentarmos essa tentativa de mudança que, na minha opinião, me surpreendeu, porque eu não sabia que havia a premissa do quê? De quem vai avaliar o Oscar não necessariamente tem que assistir todos os filmes do Oscar. Hã? Não faz o menor sentido. Eu acho que isso explica muita coisa, muitas perdas, tá? Muitos ganhadores, você fica assim, hã? Se precisa existir... E aí você fica assim, gente, mas isso não é uma coisa básica? Tipo, para você fazer, né? Para você julgar algo, para você criticar algo, você não necessariamente precisa ter assistido, sendo você fazendo parte de uma premiação. Pra mim não entra na minha cabeça. Porque assim, você tem, sei lá, 30 candidatos ao Oscar de filmes. Se você colocar lá 40 filmes, 30 filmes, acho que é até menos que isso. A expectativa, se você trabalha com isso, é que você conheça todos. Sim. Minimamente. Isso é o mínimo. Gente, não faz sentido pra mim você ter, por exemplo, os 10 melhores filmes. O melhor filme não são 10 da categoria? Temos 10 filmes. Aí os 10 filmes tem, sei lá, eu assisti 4. Como é que eu vou avaliar os demais? Não tem sentido, gente. Não tem sentido. Então, eu acho, inclusive, que essa regra primeiro, né? Foi tarde. Primeiro, é absurda. Não deveria ter uma regra obrigando as pessoas a assistir. Isso deveria ser implícito. É o seu trabalho. Você participa de uma premiação. Você precisa votar. E para votar, supostamente, você precisa conhecer. Segundo, ela veio muito tarde. E terceiro, eu acho que por ter vindo muito tarde... essa regra, por precisarmos dessa regra, eu acho que muitas injustiças poderiam ter sido evitadas, porque eu acho que tem muitos filmes ao longo dos anos que, se ganharam, eu acho que é porque as pessoas não assistiram, votaram sem assistir, porque não é possível. Mas a gente sabe, né, que existe um lobby, só que se a gente for pensar que tem um lobby e que tem tinha uma não obrigatoriedade de assistir, a coisa só piora. Imagine você... vamos lá. Suponho eu que os filmes para o prêmio de melhor filme, ok. Eu acho que todos assistiam para melhor filme. Eu acho. Mas a probabilidade é alta. Mas com a categoria de, sei lá, melhor filme estrangeiro, será que todo mundo assistiu todos os filmes dessa categoria? Faz sentido. Algumas premiações, por exemplo, de melhor música é mais fácil. Agora, de melhor filme de musical,
Eu acho, particularmente, que no último Oscar deve ter acontecido isso. Particularmente, eu acho eu também acho. Eu também acho. Tínhamos 3 excelentes candidatos e um que ganhou. Entendeu? Então eu acho que não assistiram os filmes e só ficou vendo aqueles que estavam mais chamando a atenção, não sei. Acredito que sim. Gente, eu vou compartilhar aqui na tela para vocês, né, acompanhar conosco do Globo, o Globo que fez essa reportagem, mas vocês podem ver em outros canais também, tá? De notícias. Então, gente, a nova regra do Oscar exige que todos os membros tenham assistido a todos os indicados para votar. A academia anunciou novidade, mas não especificou como vai praticar essa exigência. É pior ainda, Davi, é pior ainda. O buraco, ele não para de crescer. Olha, eu não sei como eu vou exigir. Gente, você não precisa exigir, como o Santiago falou. Você vai voltar. Imagine aqui comigo. Eu sou um professor. Boa, Davi, eu tava pensando nesse exemplo. Eu sou um professor. Eu tenho que avaliar todos os meus grupos dos meus estudantes que vão apresentar. Eu tenho 5 grupos. Eu avalio 4, aí no quinto eu saio e vou beber água. Ir no banheiro, vou conversar com meu colega, vou ver o cachorro caramelo na rua, qualquer coisa. E aí eu volto, não gostei não. Eu não gosto daquele fulano, ele bagunça muito. Não gostei do slide que tava ali, na hora que eu cheguei apagou, porque eu demorei tanto para voltar. Me poupe, gente, na moral. Vocês são avaliadores de cinema, são editores, criadores, roteiristas, são críticos de cinema. Se vocês trabalham com o âmbito, na esfera da crítica do cinema, a lógica não é só uma lógica, é quase que uma obrigação ética, profissional. Se você trabalha com isso, se você vai avaliar algo quanto a isso, você precisa assistir. É a mesma coisa, por exemplo, eu estava falando com aqui Santiago, eu quero falar muito da série do Eternauta, da Netflix. Só que eu não terminei de assistir ainda, falta um episódio. Porque eu respeito, eu tenho ética no sentido que eu conhecer a obra para falar dela. É óbvio, né? Mas aparentemente não é, né? E eu acho que o que mais me indigna é pensar que tem pessoas que assistem eu não diria, mas a maior parte dos filmes, por uma questão de gosto. Não são pessoas que trabalham com isso, não são pessoas que só vivem para isso. Podem ser pessoas que produzem conteúdo associado a isso, sim. E ainda assim elas conseguem assistir os filmes, né? Todos os filmes, para poder criticar sobre. Imagina se esse é o seu trabalho, nem isso você consegue fazer. Gente, isso é absurdo. É uma coisa revoltante. Em uma mudança de procedimento, parabéns. Os membros da academia agora precisam assistir todos os filmes indicados em cada categoria para poderem voltar na rodada final do Oscar. Ou seja, na rodada final. Você entendeu? Uhum. Porque existe, gente, outras votações anteriores para eleger os candidatos de cada categoria. Então, percebam aqui que precisa assistir todos os filmes para a rodada final, não para votar para que a obra... Exatamente. E isso, para mim, já é um problema seríssimo, porque você já ali pode fazer um filtro desnecessário ou injusto. Porque se você não assistiu tudo, como é que você vai eleger quem é que vai se candidatar àquela categoria? Né? Óbvio que existem categorias que você não vai assistir tudo. Você não tem como assistir. Para você indicar o melhor filme, você tem que assistir o quê? Todos os filmes lançados no ano? Não. Tem um filtro. Só que a minha preocupação é qual é a balança que é feita. Se eu tenho 30 pessoas que votam para eleger
os indicados ao Oscar. Os indicados ao Oscar de melhor filme. Esses 30 são obrigados a assistir quantos filmes? Porque tem que ter uma porcentagem, né? Uma parte assiste tais filmes, uma outra parte assiste tais filmes. Imagine todo mundo assistindo, os 30 assistindo os mesmos filmes. Então, isso fecha a porta para filmes que não tem tanta grife ou que não tem tanta publicidade. Vocês estão entendendo? Tem que ter um meio termo. Se eu tenho 30 pessoas avaliando, 30 realmente votantes, então esses 30 votantes eles têm que se dividir em filmes de diferentes lugares, diferentes nacionalidades, em diferentes línguas, mas o critério fica ainda obscuro completamente aqui. E ainda tem a questão, tipo assim, já é um problema esse filtro, quais são os parâmetros? Porque pode ter um parâmetro completamente tendencioso, por exemplo, esse filme veio do Brasil. Esse filme veio de uma região que os Estados Unidos têm problemas há não sei quantos anos e eu, enquanto estadunidense, compartilho dos valores do meu país e por isso não quero saber do filme que veio desse lugar. Já começa por aí, existem vieses tendenciosos. E a outra coisa que a gente viu ali, já no título, é como é que se faz o controle de que a pessoa de fato assistiu. Ela dizendo não é. Eu assisti tudo sim, porque acreditava-se até o momento que era isso que acontecia. A última frase. Pois é. A academia não esclareceu como vai praticar a nova exigência. Então, gente... Então, assim, gente, eu acho que as coisas possivelmente vão ficar do mesmo jeito que estão. Porque se a academia ela não sabe como é que vai praticar a nova exigência, mas deixa a regra ali, vai ser aquela coisa, né? Uma regra para a gente ver. Tem a regra aqui. Se não tem como você exigir essa regra, você colocar em prática, então vai dar tudo no mesmo. E vai ficar tudo como sempre esteve, né? Como sempre foi. Então, não adianta nem a gente ter muita esperança, não, viu? Porque... Sem contar isso aqui, né? Em entrevistas anônimas para revistas, né, da área, alguns votantes admitiram que não tinham visto todas as obras. Entre as ignoráveis estavam a substância e mesmo? Gente, olha que surpresa. Eu realmente fico surpresa. Fico muito surpresa que ninguém assiste, que uma galera não viu substância e deixou aqui. Por que será, hein? Eu fico muito surpresa. Eu fico surpresa. Óbvio que isso é surpreendente. Cione é ótimo. Surpreendente. O que eu vou dizer é a substância. Na minha opinião, o Oscar deveria ter vindo de melhor atriz para nossa queridíssima protagonista de Ainda Estou Aqui, com nossa queridíssima protagonista de A Substância. Mas ganhou a Dianora. Enfim, eu tenho uma sensação que existe no cinema, nós sabemos muito bem, dificuldades de olhar com seriedade para o que obras latinas. Ainda Estou Aqui. E obras de filme de terror. Isso mesmo. A Substância. Vocês não acham muita coincidência, não? Pois é. E um certo filme aí, né, que tem uns sons e umas melodias muito legais, ter ganhado, assim, uma indicação expressiva em várias categorias. Graças a Deus, só a indicação. Graças a Deus, só ficou na indicação mesmo. Só ficou na indicação porque as polêmicas que se seguiram barraram as vitórias, porque se não fosse isso, ia vencer. Ia sim. Ia vencer muito. Com toda certeza. E para mim aquilo ali já é o maior expoente desse parágrafo aí, de que, olha, muitos votantes admitiram que não assistiram todos os filmes. Que nem vergonha de admitir, né, seus palhaços. Na verdade, e como você bem colocou agora, eles deveriam ter vergonha em ter dito um negócio desse. Porque como é que você vota em uma categoria e você não assistiu tudo que tem na categoria? É inimaginável isso. Isso Sim. Coloca por terra, na minha opinião, todas as outras votações anteriores, gente. Como é que você tem uma votação legítima e uma votação justa se você sabe que daqueles votantes
talvez 90% eu não tenha assistido todos os filmes. E coloca em credibilidade a própria academia, né? Porque, tipo assim, como se não baixasse tudo o que põe abaixo a credibilidade dessa premiação. Mais essa agora.